Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Além dos Números. Hoje eu recebo uma pessoa que me ajudou em duas coisas aí que a gente vai ao longo aqui do podcast falar. É profissional da educação física, talvez ele me corrija, porque são muitas informações aqui. Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, vou contar um pouquinho da minha história, vou conversar com o Rodrigo e o que eu puder contribuir com vocês de diferentes maneiras voltadas aí para a saúde ou mesmo para o empreendedorismo, vou poder transmitir a minha vivência aí para vocês. Fernando, conta um pouquinho dessa história, de pequeno mesmo, né? Desde pequeno, me fala um pouquinho dessa história. Vixe, de pequeno, eu nasci em Guarulhos, morava ali dentro de uma casa, tinha um monte de criança na rua, mas minha mãe não deixava eu sair muito não. Saía de vez em quando, dava umas fugidas. Mas quando eu era pequeno, até uns 10, 11 anos, assim, minha vida foi muito dentro de casa, né? Tinha os meus primos, que eu encontrava quando viajava para casa da minha avó, para casa de um tio ou outro, mas era muito dentro de casa. Porque depois disso a gente mudou de Guarulhos para Taubaté. Tinha 12 anos na época. Aí em Taubaté eu fui criança de verdade. Era uma cidade diferente, uma cidade menor, interior, né? A questão de violência, assim, era muito mais tranquilo, né? A gente ficava muito mais sossegado. E ali, eu cheguei em Taubaté, tinha 12 anos, aí era uma bagunça total, né? A rua tinha muita criança, então a gente brincava de monte. Conforme eu fui crescendo, fui ficando mais independente, mais autônomo. Eu passava dias e horas ali na quadra jogando futebol, sempre gostei muito. Andava muito de bicicleta, cara, fazia muita coisa. Até os 15 anos, mais ou menos, foi bem nessa pegada. Aí depois eu fui para um colégio em São José dos Campos, que era período integral. Aí eu perdi um pouco de contato ali com a galera da rua de casa, mas essa questão de corpo em movimento, da minha rotina, sempre permaneceu. Então gostava muito, além das aulas do colégio como um todo, assim, eu gostava muito de tudo que vinha como extra. E como extra a gente tinha bastante coisa voltada para o movimento, né? Pensando na atividade física, no esporte como um todo. E isso me move até hoje, de Então, diferentes formas. fez parte ali sempre da sua vida. Não foi uma coisa que lá na frente você decidiu fazer educação física. O movimento em si, a participação em esporte sempre fez parte da minha vida. Né? Sempre gostei muito. Sempre gostei muito de estar em movimento, sempre gostei muito de competição. Então, isso para mim é uma coisa que vem de sempre. Mas pensar na educação física, né, na formação em educação física, não foi uma coisa que veio tão naturalmente, né? Eu lembro de um café da tarde em casa, estava acho que no segundo ano do ensino médio, começando a prestar alguns vestibulares ali como treineiro. O colégio tinha muito, né, de incentivar esse lado dos vestibulares, da vivência e tudo mais. E meu pai soltou do nada, assim, falou assim, olha, por que você não presta, já que você vai prestar para treineiro, por que você não presta pensando aí na educação física? Você gosta tanto de jogar bola, né? Mas era um pensamento muito reducionista ainda, né? Fala assim, pô, você gosta de jogar bola, vai fazer educação física. A minha mãe não, minha mãe fala assim, não, faz uma engenharia, qualquer engenharia, e depois você faz educação física. E aí eu lembro que depois desse café foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E aí eu fui conhecendo um pouco mais, né? O colégio promovia diferentes formatos ali da gente conhecer o mundo universitário, as profissões. E acabei engajando nesse foco sobre educação física e virou o que virou. Né? Então, de um café da tarde despretensioso, virou uma formação profissional. Aí você foi para a faculdade, mas você se sentiu, falou assim, quando você começou ali, no começo, acho que o primeiro e o segundo ano é quando a gente fala, realmente decidi pela profissão correta. É isso, eu acho que eu quero fazer realmente. Para você foi assim, logo de começo, ou demorou para entrar de fato? Ó, estou fazendo a coisa certa. Quando eu pensei em educação física, eu visualizava duas coisas principalmente. Né?
professor de educação física, que atua nas escolas como um todo, e pensava ali no instrutor, no professor de musculação. Era só isso que tinha na minha cabeça, né? Eu não fazia ideia do leque de possibilidades de atuação que a gente tinha na área, por exemplo. Aí, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei só para educação física, não prestei outra área. Teve uma que eu até me inscrevi, né, que era para engenharia ambiental, mas aí bateu data de vestibular, eu descartei engenharia ambiental e prestei só para educação física. Então, eu tinha certeza que eu queria entrar nessa área. Mas eu só fui conhecer de verdade quando eu estava na graduação. E eu acho ali que até o final do meu segundo ano ainda era muito nebuloso. Eu ainda não tinha dimensão do que eu poderia fazer como profissional. No terceiro ano, eu passei por alguns estágios, assim, conheci alguns profissionais que não foram boas influências e eu quase desisti. Quase larguei no meio, pensei em parar para prestar medicina. A área da saúde continuou, né? Gostava muito desse processo de cuidar das pessoas, né? De promover alguma coisa para as pessoas. Então, eu pensei ali em largar a educação física e prestar medicina, mas eu acabei desconectando dessas pessoas, dessas influências ruins assim, da área, e comecei a conhecer um outro ponto, né? A área da pesquisa. Então, no final do meu terceiro ano, ali na transição do meu terceiro para o quarto ano, eu fui fazer iniciação científica, fui participar de monitoria em diferentes disciplinas, né? Uns programas de auxílio docente que a Unicamp oferece. Participei de projetos internos da própria faculdade, ali com musculação, natação, badminton, tinha a parte de atividade circense. Então, nessa transição do terceiro para o quarto ano, eu ganhei mais conhecimento real sobre a área, né? Então, foi tudo muito básico ali no primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, para o quarto ano, eu já conheci um pouco mais de possibilidades. Conheci um pouco de marketing, então fui vendo outros caminhos que não só ser um professor de escola ou um instrutor de musculação. É interessante esse ponto que você fala, porque, na verdade, essas pessoas que não foram boas influências, pode dizer, poderia ter feito você parar. O que fez você não parar? Porque realmente, às vezes, acontece na nossa profissão, né? A gente está focado em se informar em algo, vem alguém, às vezes não diz no negrito, né? Você não é capaz, mas fala de outras formas que faz você desanimar daquilo que você está fazendo. Mas o que fez você não parar nisso e seguir em frente? Eu acho que o fato de ver outras possibilidades dentro da área, né? Então, para esses profissionais que não foram boas influências para mim, eu via nessas pessoas, assim, pessoas que estavam num ponto de estagnação profissional, de vida, que eu olhava e falava assim, cara, eu vou chegar nos meus 40 anos assim, desse jeito, né? Sem produzir, sem entregar, na média, né? Será que essa realmente é a média? Então aquilo ali me desanimou muito. Mas depois que eu conheci outras possibilidades, conheci outras pessoas, outras janelas para a gente olhar para o mundo de outra forma, aí eu me motivei de novo, né? E tem uma outra coisa, eu não gosto de largar nenhum projeto no meio do caminho, né? Os projetos até podem largar de mim, mas eu não largo nenhum projeto. Tanto é que isso é um fator de problema, porque às vezes eu sei que eu tenho que deixar algumas coisas de lado, eu tenho que deixar algumas coisas fluírem sem mim, e eu não quero abrir mão, né? Porque eu quero levar até o fim, quero ver até onde eu consigo produzir, até onde eu consigo entregar, o que eu consigo melhorar, tanto para quem vai receber esse projeto, quanto para mim mesmo. Então, eu me desafio nesse caminho o tempo inteiro. E a gente, eu sempre ouvi falar, né? Não faça educação física porque você vai ser professor de escola. Você vai dar aula de educação física. Aí você trouxe que dentro da faculdade você teve essa opção de olhar um monte de leque dentro da sua área de opções. Não, você mesmo falou, quando eu entrei eram apenas duas que eu imaginava. Mas aí no terceiro ou quarto ano você veio um leque gigante. Esse leque foi a faculdade que te proporcionou ou você teve que buscar?
as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a faculdade traz ali algumas possibilidades, eu fiz Unicamp, né? Então, a Unicamp, ela traz É um diferente, né? mundo, Eu acho. O pessoal elogia bastante, né? é um mundo diferente, né? Tanto por quem frequenta como estudante, como professores, né? As diferentes possibilidades que ela abre ali em relação ao intercâmbio, troca com outros institutos. Então, é uma coisa que eu vejo como muito positivo ali dentro. Então, assim, a Unicamp trouxe isso para mim. Isso não posso negar esse lado. Mas também não adianta nada trazer e eu não saber usufruir desse processo, né? Desses benefícios. Então, ao mesmo tempo que isso vinha, eu consumia. Né? E eu consumi dentro e fora da universidade. E aí, ao mesmo tempo que eu conheci profissionais que não foram boas influências, eu conheci outros que foram boas influências. Então, eu conheci bons coordenadores, bons gerentes, bons empresários, e aí me trouxe outras luzes nesse processo. Né? Então, tanto o ambiente interno da universidade quanto o ambiente externo, que foi uma busca autônoma, foram pontos-chave para eu enxergar a minha profissão como eu enxergo hoje. E fazendo um comparativo, eu vejo que a gente está aqui na região de Campinas, né? Tem outras faculdades que também têm a educação física. Mas eu acho que o curso da Unicamp ele ainda é diferenciado das demais universidades, não é? Ó, o que eu consigo visualizar dentro desse processo, não só da região, mas até com elementos externos, né? A gente pode até trazer a USP para esse caminho, né? Que a gente fala de duas universidades públicas e as universidades particulares aqui da região. A Unicamp ela tem um viés, uma formação teórica, para uma formação de pesquisa muito forte, muito grande. Então, esse viés, ele é quase que único dentro do que a gente vê da formação de educação física no Brasil. É uma coisa muito diferente. Já outras instituições, eu vejo isso na USP, vejo isso nas instituições particulares aqui da região, elas têm formações mais técnicas. Né? Então, eu acho que a preparação para o mercado de trabalho está mais encaminhada em outros lugares que na Unicamp. Mas a Unicamp, ela ensina você a estudar, a pesquisar, a ter essa fome de conhecimento para não parar no tempo como profissional. Então, eu acho que essa veia de sempre estar atualizado, de sempre buscar o conhecimento, de sempre saber justificar o que eu vou fazer, porque a ciência mostra que aquilo funciona, isso a Unicamp me deu, isso é um fato. E eu acho que isso ainda é um segundo plano de outras instituições. Né? Acho que a formação técnica e a formação para o mercado de trabalho ainda é mais forte, e essa formação para a ciência tem crescido, mas eu não vejo ali como um ponto principal em outros lugares. Tanto é que hoje, quando eu vou contratar alguém, eu preciso de contratações técnicas. Então, eu faço os meus processos seletivos pensando em contratações técnicas. Geralmente, quem estuda na Unicamp não é um perfil que eu preciso. Né? Para o seu negócio hoje. Para o meu negócio hoje. Por quê? Eu preciso de profissionais que estejam mais vinculados à atuação técnica, à atuação operacional, do que a pesquisa. Né? Então, hoje eu tenho mais dificuldade em contratar alguém da Unicamp, mais facilidade em contratar alguém fora da Unicamp. Lógico que quando eu contrato, eu treino essa pessoa para olhar para a ciência e usar a ciência como entrega. Mas no processo de entrega em mercado de trabalho, eu acabo buscando profissionais de outras instituições. E quando você se forma, qual foi seu caminho até se tornar empresário? Eu me formei em 2010, peguei o meu primeiro título, foi a licenciatura em Educação Física. Em 2011, eu peguei o bacharelado em Educação Física. E os meus primeiros trabalhos foram muito em sala de musculação. Atuei muito ali em diferentes instituições, diferentes empresas. Comecei academia? Academias mesmo. Né? Trabalhei também com atividade aquática, trabalhei um pouco com esporte. Eu demorei para ter experiência como contratado na área escolar. E
quando eu estava ali em 2012, mais ou menos, meio de 2012, eu passei num processo seletivo do SESC, em São Paulo. E então, assim, por mais que eu tivesse conhecido um mundo diferente, dentro das minhas experiências de estágio e das minhas experiências na Unicamp, a minha atuação profissional foi dentro do básico, né? Dentro daquilo que eu já via antes de entrar na graduação. E aí, quando eu fui para o SESC, eu precisei ser um professor mais generalista. Então, o SESC ele me fez, de novo, abrir os olhos para o mercado de trabalho, para a minha atuação profissional. Então, dentro do SESC, eu atuei com crianças de diferentes faixas etárias, com adultos de diferentes faixas etárias, com programas para idosos, atuei também com palestras informativas em empresas, eu tive a oportunidade de criar programas para implementar dentro da unidade do SESC Osasco ali, que foi onde eu trabalhei mais tempo. Então, o SESC ele me jogou luz de novo no caminho para enxergar a educação física de outra forma. E aí, quando eu vim para Campinas, vim transferido para o SESC em Campinas, aí já era um processo um pouco mais engessado, porque já era uma unidade bem estabelecida, com mais profissionais, né? Com uma estrutura muito mais organizada, e ali eu fiquei um pouquinho mais engessado de novo. Eu tinha que ser ainda um profissional generalista, mas eu não tinha tanto a possibilidade de criar de novo, né? Pensava projetos, mas os projetos acabavam não caminhando porque era um pouco mais burocrático, digamos assim. O SESC é um clube, tipo um clube ou não, a instituição de ensino mesmo? O SESC ele é uma instituição que promove cultura, lazer, saúde, atividade física para os servidores do comércio e serviços. Ah, tá. Então, as grandes empresas têm ali uma parcela do seu faturamento em relação a... Tipo uma contribuição. É uma contribuição compulsória, mas que ela está vinculada à folha de pagamento. Então, um percentual da folha de pagamento eles têm que direcionar para o Sistema S. E aí o Sistema S distribui entre o SENAC e o SESC, né, para a parte de comércio e serviços. A indústria tem essa contribuição também para o Sistema S, que aí vai para o SENAI, para o SENAT, para o SESI. Né? Então, tem essa divisão de indústria, serviço e comércio. E aí, esse recurso tem que ser transformado em benefícios para a sociedade. Então, tem coisas que são abertas para o público geral e tem coisas que são exclusivas para quem trabalha no comércio e nos serviços. E aí o comerciário vai lá, faz um cadastro, uma carteirinha e tem acesso a esses benefícios lá dentro do SESC. E aí você ficou dali você já foi que virou empresário ou não? Você deu continuidade? Como que foi assim? Virada de chave? Eu trabalhei ali no SESC como um todo, durante 3 anos e meio aproximadamente. Aí eu comecei a ter um conflito de horários com a minha esposa. A Natália trabalhava à noite, ela dava aula na graduação em psicologia à noite, e eu também trabalhava período tarde e noite. E eu tinha um filho pequeno, tinha o Vitor. E ele ficava então, muito... Você casou cedo, logo saindo da faculdade ou na faculdade? Foi logo que eu saí da faculdade. Casei com 23. 2011, 2012? 2011. Aí tinha o Vitor, né? Então a gente tinha um conflito ali de horário de trabalho, a gente não conseguia ficar com o Vitor, demandava muito da minha sogra. E aí a gente bateu e falou assim, não, beleza, a gente precisa cuidar mais da nossa vida em família, né? Nós mesmos. Aí eu decidi sair, né? Para deixar ela construir a carreira como professora universitária dela, eu abri mão da minha e fui me reinventar com outras coisas. Então, eu pedi demissão e comecei a criar projetos independentes, né, autônomos. Então, já abri um CNPJ, na época tinha MEI ainda para profissional de educação física, hoje já não tem mais. E aí eu comecei a criar projetos ali. Eu fiz um projeto junto com a Unimed Campinas, dentro do programa Saúde Toda a Vida, que é voltado para idosos, é um programa muito legal que a Unimed Campinas tem. Aí eu fiz um projeto para ginástica laboral, para colocar ginástica laboral em empresas, para a parte de palestras, cursos, comecei a atuar mais como personal trainer. Então, eu fomentei mais para esse lado.
E acabou que nesse meio tempo, eu também recebi uma oportunidade de atuar na educação física escolar. Então, era uma demanda pequena de Nossa, mas horários. um monte de coisa ao mesmo tempo você fez. Furacão, Nossa. furacão. Mas foi a primeira oportunidade na educação física escolar que eu tive. Era uma escola bilíngue e eu fui. Né? Como foi a experiência? Eu tive que Era quebrar... criança, pequenininho ou não, ou adolescente? Eu comecei com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Nossa. Então, eram crianças de 6, 7, 8 anos. Aí, depois eu recebi a oportunidade de atuar com as crianças da educação infantil. E aí, começava com 6 meses. Então, tinha projetos ali, um programa ali de psicomotricidade, que com 6 meses a gente começava essa estimulação para as crianças, né? E tinha as diferentes turmas. Mas ainda assim não me tomava muito tempo, né? Então eu conseguia fazer outras coisas. E a escola foi importante porque eu conheci o universo escolar, né? Então isso me deu subsídio para entender como é a escola por dentro. Isso me faz hoje avaliar melhor quando eu vou escolher uma escola para os meus filhos. Então sou muito crítico nesse ponto. E a minha experiência como professor me permite isso. Me deu a possibilidade de colocar o meu filho numa escola bilíngue. Então, eu, como professor, eu tinha direito à bolsa. Ele estudou lá por um tempo. E aí eu conseguia juntar tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava próximo do meu filho. E aí, nos momentos que eu não estava na escola e ele estava na escola, eu fazia os meus projetos autônomos. E à noite eu estava um pouco mais livre e ficava com ele em casa. Mas esse projeto autônomo é algo que você falava, estou fazendo seleções ou fazendo muita coisa para escolher algo de fato para fazer? Ou era não, sou multitarefa, vou fazendo, o que vier eu estou acontecendo? Ou foi uma coisa de uma pré-seleção do que você ia de fato fixar? Na época o pensamento era multitarefa. Mas eu era muito novo também, né? Aí eu estava com 26 anos, 26, 27 anos. Então, eu acho que ainda tinha uma imaturidade muito grande nesse processo profissional, né? Porque eu fazia muito, né? Eu executava muito, mas eu tinha muita dificuldade em planejar, em programar. Eu montava o projeto, né? Eu conseguia vender o projeto, mas eu tinha muita dificuldade em colocar aquilo no papel e executar como tinha colocado no papel, né? Às vezes, por uma falta de planejamento, eu fazia algo da cabeça na hora, o que não é legal. Então, tinha aí um ponto de maturidade profissional bem significativo. Mas que te ajudou a ser quem você é hoje. Isso. Que hoje você é extremamente organizado. Hoje, eu consigo olhar lá para trás e filtrar tudo isso. Então, eu consigo visualizar e falar assim, eu tive uma experiência muito legal na escola, né? Me fez crescer muito. Eu sei que eu fui um bom professor dentro da escola. Eu proporcionei coisas muito diferentes para os meus alunos. Eu levei golfe, eu levei hóquei. Eu fiz os meus alunos estudarem a teoria das práticas que eles iam executar. Não era só ir lá e fazer de qualquer jeito. Foi além. Fui além, total. Né? Então, eu gosto de fazer diferente. Não nasci para ser média. Não serei média nunca. Tem a ver um pouco... Eu não sabia. Estou sabendo aqui agora, como você começou o podcast, que você é competitivo. Eu nunca imaginei você competitivo. Isso tem um pouco de não sou a média. Isso leva a você. Você nunca me viu competitivo. Nunca vi. Eu sempre imaginei você muito profissional, entrega de resultados, super organizado, o cuidado que você tem com a saúde. Porque eu acho que você não precisa falar que você é um profissional da saúde. A gente consegue ver você, o que você come, do jeito que você é, na atividade. Sua família inteira é muito ligada na questão de exercício físico, seus filhos, depois a gente vai chegar nisso. Mas eu nunca imaginei que a competição também fosse algo muito forte. Olha, não compito mais por falta de oportunidade de tempo. Porque se tivesse oportunidade de tempo, competiria facilmente. Mas você fez alguma competição? Assim, participou de algo, uma corrida, alguma coisa ou não? Como atleta mesmo, não. Participei mais de coisas dentro do colégio, dentro da universidade. Quando eu vou para uma corrida de rua, por exemplo, eu crio a minha competição dentro da cabeça, quero passar todo mundo.
sou assim, né? Jogo bola de final de semana, eu não consigo pôr o pé no freio, assim, e me dedicar menos, né? Nossa, mas acho que esse lado, poucos alunos seus devem saber disso, porque eu convivo você com muitos anos e nunca soube que você era competitivo. Sempre vi você ali com os filhos, levando pra cima, o seu filho joga futebol, né? A Maria, nossa, a Maria acho que vai ser atleta com absoluta certeza de alguma modalidade, porque ela faz 1 milhão de coisas também, né? Não é só seu filho. Mas nunca imaginei que você fosse competitivo. Ah, assim. somos. Em casa somos. Os 4? Os 4. Então, Nossa. alguns lidam melhor com competição do que outros, mas... Eu acho os que 4. você lida melhor, por isso que talvez não transpareça. Eu falaria que a Natália, sim, seria competitiva, mas não você. Ah, somos todos. E ali, como você encontra a Dr. Fit, que é uma franquia que eu acho que é entre 2017 e 2018? A gente inaugurou em 2017, né? Em 2016, eu comecei a pensar como que eu poderia atingir mais pessoas com o meu trabalho, né? A Natália é psicóloga, né? A gente começou a trabalhar, fazer um projeto multidisciplinar voltado para saúde e emagrecimento e tal. A gente teve uma nutricionista que foi parceira nossa num período. E aí a gente começou a travar num ponto que eu pensava assim, poxa, a gente tem muito conhecimento, mas não dá pra gente fazer tudo. Né? Eu era muito executivo, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. E eu queria atingir mais pessoas. Mas eu falava assim, como? Como que eu vou atingir mais pessoas com o meu trabalho, com o meu conhecimento, com a minha vontade? E aí eu peguei um dia e falei pra Natália, falei assim, olha, eu acho que pra gente atingir mais pessoas, a gente precisa abrir um espaço. Tem que ter um lugar. E aí eu fui, pesquisei algumas coisas, tal, num primeiro momento, pesquisei, e até encontrei a Dr. Fit naquele momento, tal, mas acabamos não levando adiante, né? A gente continuou fazendo os nossos trabalhos autônomos ali e seguiu o fluxo normal. Só que aí chegou num ponto que eu falei, cara, vou abrir um negócio, né? Quero atingir mais pessoas. Eu já começava a planejar o futuro de falar assim, pô, não vou conseguir chegar nos 40, 50, 60 anos dando aula, né? Eu acho que eu tenho um prazo de validade com isso. Então, para eu conseguir transformar minha profissão em algo que me traga um rendimento, mas que eu não precise ser tão operacional assim, e eu consiga atingir mais pessoas, eu acho que eu preciso de um espaço. E eu quero abrir um espaço para ser gestor, não para ser professor. E aí eu voltei a pesquisar, né? Fui numa feira fitness em São Paulo, voltei a pesquisar na internet, procurar franquias, modelos, comecei a fazer um acompanhamento com uma psicóloga que trabalha essa parte de gestão de carreira. E aí a gente começou a discutir se eu abria algo que seria a minha marca, a minha cara, que eu ia colocar totalmente o meu conhecimento técnico ali, ou se eu ia procurar uma franquia para diminuir risco e tudo mais. E aí eu acabei reencontrando a Dr. Fit, né, que eu tinha encontrado no primeiro momento, abortei o processo, aí eu retomei, procurei de novo, gostei da proposta e me enfiei, me joguei. Mas extremamente organizado, pensado, estruturado. Se foi. Não, ainda não era. Eu achei que fosse uma saída, tipo, um caminho mais potente. Eu vou chegar mais rápido. Não foi. Você, de fato, pensou, colocou tudo na balança e entendeu que seria o melhor caminho. Isso. Mas aí volta, né? Eu ainda era muito imaturo. Então, eu tinha as ideias, tinha os sonhos, mas eu não sentava para colocar tudo em números, né? Planilhar tudo. Nossa, para mim isso sempre foi muito difícil. Então, eu tinha as coisas mais ou menos organizadas na minha cabeça. Mas, na real, assim, não tinha. No mundo real, né, palpável, não era organizado, não. Mas o estúdio acabou dando super certo, porque você começou num lugar bem pequeno, que eu acho que você ficou por 2, 3 anos. 2 anos, mais ou menos. E aí você veio para um estúdio maior, próximo ali, onde você está até hoje. Sim. Mas essa transição, assim, o que eu via, ao mesmo tempo que a gente estava abrindo o estúdio, eu tinha os meus alunos de personal. Então, a minha ideia era tocar tudo junto. Então, eu dedicava pouco tempo para o estúdio, né? Eu me preparei, fiz alguns cursos e tudo mais, e eu achei que eu estivesse pronto para ser um gestor. Doce ilusão, né?
A hora que eu entrei, a hora que eu abri as portas e que eu entrei no buraco da gestão, eu vi que ele era um buraco muito mais fundo do que eu imaginava. Então, durante um ano, mais ou menos, eu levei as duas coisas juntas. Tanto é que o estúdio demorou um certo tempo para a gente conseguir bater ponto de equilíbrio, para a gente ter uma sustentabilidade do negócio ali. Não tinha nem rendimento. Era um Então, negócio... era o personal te ajudava a manter Exato. o estúdio. Então, o que eu fazia operacionalmente me ajudava a manter aquilo que eu estava criando na parte de gestão. Durante um ano, mais ou menos, foi assim. E eu sabia que eu tinha que me dedicar mais uma vez as escolhas. Aí tinha que fazer escolha. Para fazer escolha, eu tinha que abrir mão de algumas coisas. E como eu falei lá atrás, eu tenho muita dificuldade em abandonar projetos. Mas Deus veio, deu uma luz na minha vida e tirou as pessoas de mim, né? Os projetos me abandonaram. Então, foi uma transição ali de 2018 para 2019 que eu perdi muitos alunos de personal. Para algumas pessoas seria um caos, né? Seria um problema, mas para mim foi solução. Então, essas pessoas, teve gente que mudou, teve gente que foi fazer cirurgia e acabou não voltando, teve vários motivos para essas perdas. E isso foi muito bom, porque me sobrou tempo. Como sobrou tempo, eu pude virar uma chave e ser mais gestor. E aí, quando eu virei ali de 2018 para 2019, aí a gente deslanchou. Então, foi um ano que a gente cresceu muito. Por isso que daí veio a mudança dos estúdios. Mais ou menos, né? Em 2019, a gente voou. A gente cresceu muito, foi um ano muito rentável, foi muito produtivo. Eu aprendi a ser mais gestor, a gente contratou mais gente, formou equipe. Então, as coisas estavam muito legais. Mas ainda fazia muita coisa operacional, mas já tinha um pé mais forte na gestão. Aí veio a pandemia, 2020. Então, no final de 2019, a gente parou, fez uma reforma no espaço e tal. Aí começamos 2020, aí chegou em março, veio a pandemia e fechou tudo. Quando fechou tudo, a Natália é meio desesperada, né? Ela falou, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai mandar todo mundo embora e tal. Eu falei assim, não, a gente não vai mandar ninguém embora. Você não largou nenhum aluno seu, não. Fez um monte de aula, inventou 1 milhão de coisas. Exato. Então, o que a gente começou a ver? No estúdio, a gente trabalha com treino mais personalizado. Então, a gente não tem um volume de pessoas muito grande. Então, máximo 4 pessoas. A gente 3 por professor. Na parte de Pilates, a gente atende 4 pessoas e tal. Não tinha o Pilates ainda nessa época, né? Então, o que eu olhei e falei pra galera? Falei assim, olha, tá tudo... Vai fechar, né? A gente fechou um dia antes do decreto. A gente se antecipou. Então, vai fechar e a gente vai atender os alunos online. Aí, o pessoal, como vai ser? Falei, cara, não sei como vai ser, mas a gente vai fazer. Então, quando a gente fechou, tinha lá uma discussão, a gente vai todo mundo fechar por 15 dias e a gente vai ver como vai ser o cenário. Falei assim, beleza, amanhã a gente tá atendendo online. Então, a gente tinha transmissão ao vivo no Instagram, né, Facebook, já tinha chamada de vídeo no WhatsApp e tal. Então, a gente começou com transmissão ao vivo no Instagram. Né? E a gente divulgou para todos os alunos, falou assim, a gente está fechando por conta da pandemia e amanhã, tal hora, a gente vai ter aula ao vivo. Tinha ali algumas opções. A gente colocou, né? A gente determinou. A gente vai atuar nesse formato por enquanto. A gente colocou as transmissões ao vivo e a gente falou assim, entra no Instagram e faça a aula, não para. Como foi a adesão? No começo foi mais forte. E aí, aos poucos, as pessoas foram deixando de fazer. Durou bastante? Eu nem lembro isso, mas acho que durou bastante, né? Essa questão de não poder abrir, né? Foi aí uns 7 meses, mais ou menos. Nossa. 7, 8 meses. Só que a gente começou dando aula geral. E não era o nosso forte. A gente trabalhava com treino personalizado. Aí a gente começou a descobrir plataformas de reuniões virtuais. Então, a gente descobriu o Zoom, e a gente começou a dar aula pelo Zoom. A gente começou a dar aula por chamada de vídeo no WhatsApp. Então, a gente marcou com os alunos. Assim, a gente trabalha personalizado. Então, a gente montou uma grade de aulas. A gente distribuiu nossos equipamentos para os professores trabalharem em casa. E aí, os professores faziam chamadas de vídeos com os alunos e davam as aulas personalizadas ali, pela chamada de vídeo. Então, isso a gente levou até poder abrir de alguma forma, né?
E isso foi o nosso desenvolvimento de operação, né? Foi um desafio muito grande, mas foi uma forma que a gente encontrou de se manter ativo, de manter os nossos alunos ativos, motivados, de abrir novas janelas de possibilidades. E aí a gente começou a olhar o cenário, né? Então, esse processo de aulas online, assim, levou 1 mês e meio para ficar estruturado na parte das aulas mais personalizadas. Só que lá atrás, quando a gente fechou, a gente ficou num cenário assim, beleza, fechou, o que a gente vai fazer agora? Aí eu comecei a pensar, a gente fecha tudo e quando tiver autorização para abrir, a gente reabre, né? A gente fecha o negócio e a gente reabre o negócio. Eu falei, mas a gente não sabe quanto tempo vai levar. Será que quando reabrir tudo eu vou estar preparado para fazer tudo de novo? Quanto tempo será que eu vou demorar para reabrir o meu negócio físico? Aí eu desencanei disso. E aí eu olhei e falei assim, olha, meu espaço era pequeno, tinha um pé direito baixo, aí a gente estava numa epidemia respiratória, não tinha tanta ventilação. Aí eu falei assim, cara... Ah, foi por isso que você mudou na pandemia. Foi por isso. Nossa, eu não lembro. Pra mim, acho que o estúdio, o novo, tava depois da pandemia. Não, foi durante. Aí o que eu pensei? Falei assim, a hora que voltar, vai voltar cheio de restrição. Vai ter restrição de número de pessoas, vai ter restrição de ventilação natural e tudo mais. Assim, o lugar que eu tô não vai dar certo, não vai comportar. Então eu preciso mudar. Então eu vou mudar e vou me preparar para quando abrir eu estar pronto. E aí a gente achou um galpão, e isso... A pandemia... Mas você foi do inferno ao céu, eu acho, porque o seu estúdio anterior era pequenininho. Sim. E você foi pro estúdio super a gente legal. Quadruplicou de tamanho. Mas... Até hoje, em área, nós somos a maior unidade da Dr. Fit. Ninguém bate o que a gente tem de área. Ficou num lugar muito estratégico, fácil de parar foi muito carro. legal. A escolha ali é fantástica. Aí, em 15 dias, a gente analisou, eu analisei esse cenário, eu projetei o que seria, e aconteceu exatamente o que eu projetei. E em 15 dias a gente decidiu sair do espaço que a gente estava, romper o nosso contrato de aluguel e alugar um outro espaço. A gente fez uma negociação muito boa e isso possibilitou que a gente, durante a pandemia, fizesse todas as reformas. Então, que a galera estava em casa, trabalhando online, Você foi uma ajuda. Então, eu não tive pandemia. Então, você foi um dos empresários que entendeu que na pandemia você poderia expandir, usar ela para pensar na frente. Eu me preparei Quando pra todo frente. mundo voltar, eu tô pronto. Exato. Enquanto muitos fecharam. Então, ali a gente teve um período ali de obras de 4, 5 meses, mais ou menos, que a gente transformou um galpão numa academia, a gente trouxe uma parceria para a parte de pilates, a gente fez outras parcerias voltadas para nutrição, montamos uma sala para a Natália atender a parte de psicologia. Cara, a gente fez muita coisa pensando o futuro, né? E aí, quando a gente pôde reabrir, a gente reabriu e o que a gente montou era o que as pessoas buscavam. Então, as pessoas buscavam lugares amplos, com poucos alunos, com ventilação natural, e era o que a gente tinha. Então, ali 2020, do segundo semestre de 2020 até o final de 2021, a gente teve um crescimento absurdo, porque muita gente tinha medo ainda por conta da pandemia. Então, foi uma virada de chave para nós muito significativa. E aí chegou num ponto, até o final de 2022, assim, atingiu um patamar que eu não estava preparado. Então, 2023 e agora 2024 são 2 anos para mim muito desafiadores. Porque eu não consegui, eu tive a visão do negócio, mas eu não me preparei para a proporção que ele tomou. Mas será que você ainda se divide entre personal dedicado a um aluno só e também empresário? Sim. Você acha que não vai ter que chegar um momento que você vai ter que decidir entre uma coisa e outra? Tem, né? Porque você acha que ser personal tem um prazo de validade ou não? Sim, eu acho que sim. Não, é que sim, olhando as academias, realmente não tem
personagens 50 a mais, vamos dizer. É muito raro. Deve ter, mas é muito raro. Então, será que você não tem que decidir pelo empreendimento fixo e deixar o cuidado dedicado de personal? Então, eu vejo na minha trajetória diferentes momentos de viradas de chave, né? Então, ao mesmo tempo que o estúdio cresceu e eu não estava preparado para o crescimento dele, ele encolheu. E aí, quando ele encolheu, eu acabei usando de novo o personal para sustentar as minhas demandas pessoais. Teve um pico, depois desceu um pouco, tá. Aí, sem eu fazer nenhum tipo de esforço, começaram a surgir oportunidades de reassumir alunos de personal. E aí, como o estúdio não tava na melhor performance, eu assumi isso de novo. Então, voltei a ter esse trabalho operacional de novo. Então, hoje eu tenho a minha carteira de clientes, só que hoje eu cobro muito mais, né? Tenho uma história de carreira maior, tenho mais conhecimento. Hoje eu sou muito mais organizado, muito mais dedicado. Então, hoje, nesse processo todo, eu evolui demais, né? Melhorei demais. A Natália vai assistir e vai falar assim, você é organizado? Até parece. Mas eu, dentro da minha lógica, eu sou muito bem organizado. Eu sei onde está tudo que eu preciso. E sei onde eu estou e onde eu quero chegar. Aí eu acabei voltando a atuar muito como personal. E, de novo, eu parei de olhar hoje, tanto como assim. tá a sua bolacha, assim, percentualmente? Porque eu acho que você tem uma questão muito pai, que eu acho que você é um pai extremamente presente na vida dos seus filhos, que leva eles para um monte de lugar, acho que você se reveza entre levar e buscar na escola. Tem a parte do empresário e tem a parte do personal. Como hoje tá a sua bolacha, Di? Eu tenho aí 20 horas que eu dedico para a parte personal. Tenho aí que pelo menos 20 horas eu tenho que dedicar para o estúdio, senão as coisas não funcionam. E tenho mais aí um tantão de hora que eu dedico para os meus filhos na semana. Então tá tipo 33%, 40% Eu perco muito tempo em trânsito, em deslocamento. Por conta de rodar Campinas, Paulínia, levar as crianças para as atividades e tudo mais. Então eu acabo perdendo muito tempo com isso. Mas hoje, dentro do estúdio, eu montei uma estratégia para minha equipe dar conta de todos os processos operacionais. Então, eu fazia avaliação física, agora eu não faço mais. Deleguei isso para minha equipe. A gente montou squads de ação e cada um sabe o que tem que fazer ali. Cada um tem a sua carteira de clientes, cada um tem que cuidar da sua carteira de clientes. Então, hoje no estúdio, eu remodelei a minha equipe. Tenho lá uma assistente administrativa, tenho uma pessoa para me ajudar na parte de recepção e vendas, tenho a equipe operacional. Então, eu fiz essa remodelação e isso me deu mais tempo, né? E aí, eu dedico o meu tempo para fazer a gestão da equipe, a gestão do cliente, a gestão financeira, a parte de desenvolvimento estratégico. Então, com a minha evolução e maturação em empresarial, eu chego nisso de novo. Então, eu tive um boom do meu negócio. Eu não me preparei para esse boom e não consegui sustentar isso. Ele acabou tendo uma queda. Aí eu saí um pouco para ter a minha sustentação financeira por outro caminho, né? Por uma outra fonte de renda, que eu não tivesse que fazer retiradas do meu negócio. Então eu parti para um lado pessoal de renda. Então no meu negócio eu não tirei dinheiro, né? Fazia ele rodar para ele mesmo. E de uns 4 meses para cá, eu estou me reestruturando como empresário. Então aquilo que eu não fiz lá atrás, quando eu cresci muito, eu estou fazendo agora para voltar a crescer. Então eu tenho outros braços, outras pessoas que me complementam naquilo que eu tenho dificuldade em executar ou planejar e consigo fazer esse olhar de fora, né? Então tenho sido mais empresário dentro da minha empresa e ainda continuo conseguindo atuar como personal ali na pessoa física. Eu acho que eu já te falei isso, vou repetir aqui ao vivo, que dá uma cobrança maior, né? Quer dizer, no podcast. Eu acho que você é uma pessoa que tem que estar fortemente na rede social. Porque eu acho que você respira saúde. Você é uma pessoa que...
você vende muito bem, não é aquela questão, você não liga para estética. Você nunca ligou para, vou ter um braço torneado, um abdômen definido. Não, você fala a saúde, como está a sua saúde? Seus exames, como tá? Como é que está seu condicionamento? Então, sempre a sua ligação não foi muito para a parte estética, foi sempre a parte de a pessoa tem que estar bem, fisicamente bem, para se preparar para qualquer coisa, para uma cirurgia ou para um infarto, qualquer que seja. E eu acho que você tem uma comunicação muito fácil. Você é uma pessoa que a gente se prende a você quando está falando. Então, todas as vezes que a gente está ali sentado e você está falando, a gente prende você de alguma forma, se prende a você. Por que não estar na internet, senhor Fernando? Olha, confesso que eu tenho preguiça de rede social. Não, mas você fala que você ama ajudar as pessoas. Sim. Você tem como você elevar, potencializar a questão de saúde para as pessoas. Qual o melhor canal hoje, o maior canal hoje, que não é a internet para fazer isso? Com certeza o maior canal, o que te possibilita mais alcance de diferentes formas é a internet. Isso eu não discuto. A pandemia mostrou muito isso, né? Então o número de consultorias online, de aulas online e tudo mais foi gigante, né? O número de plataformas, aplicativos e afins. Então, tudo isso cresceu muito com a pandemia e continua muito forte. Eu entendo que isso é uma ferramenta para um nicho de pessoas, mas eu entendo também que tem um outro nicho de pessoas que gosta do tratamento pessoal, né? Do dia a dia, né? Do contato visual, da conversa, e isso a gente perde um pouco no online. Então, eu confesso que, apesar de saber que o maior canal de aquisição e aplicação é a internet, eu ainda me prendo muito no meio físico, né? Então, quando falo assim no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento dos meus negócios e afins, eu prefiro dedicar o meu tempo para ir para o estúdio, conversar com a minha equipe, entender qual é a dificuldade que a minha equipe está tendo, pensar ferramentas para eles deslancharem também profissionalmente, para eles crescerem profissionalmente. Eu prefiro dedicar o meu tempo para ir para o estúdio e passar e falar bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos, entender como eles estão. Se é uma pessoa que eu não vejo faz tempo, ir lá, dar um tapinha nas costas e entender. E aí, faz tempo que você não vem, o que está acontecendo? Então, hoje eu tenho uma satisfação profissional e pessoal muito maior em fazer as coisas no ambiente físico do que no ambiente virtual. Mas eu sou cobrado também pelo meu gestor de marketing que eu esteja mais presente ali nas redes sociais, faça mais vídeos. Ele fala, cara, você precisa fazer Reels, você precisa fazer Story, você precisa publicar, você precisa produzir conteúdo, você precisa fazer isso. Ele me cobra demais. Mas o que vende na internet é a pessoa real. E você é uma pessoa real. Então, acho que você teria muito fácil conexão dentro da internet. E você é uma pessoa apaixonada pelo que você faz. Então, eu vou continuar insistindo sempre que eu te ver, sempre que a gente conversar, porque eu acho, não sei a opinião da Natália, né? Mas eu vejo que você, de fato, é uma pessoa instagramável. Você teria que estar ali no Instagram. Fala um pouco dos seus filhos, porque eu acho que você tem um cuidado tão potencializador para eles crescerem, acreditar em si mesmo, porque os dois, né? A Maria mais, né? Maria, se deixar, ela sobe o teto e desce sem pensar que ela vai cair. Como se dá isso, Fernando? Os meus filhos são fantásticos. Sempre quis ser pai. Queria ser pai de muitos, mas a minha esposa não topou essa jornada. Foi ela, não você. Foi ela, não. Por mim tinha mais uns 4. Achei que era você que contava, 2 tá bom. Nada, eu queria 4. Mas a Natália cortou pela metade, então ficamos nos 2. Cara, assim, o que eu puder me dedicar e fazer para os meus filhos, eu sempre vou fazer. E não é fazer por eles, eu quero fazer para eles, né? Para que eles possam aprender, evoluir, crescer, e eu acho que a minha missão com eles é torná-los pessoas melhores do que eu sou. Então, que eles sejam mais éticos, mais organizados, mais profissionais, mais amigos, mais parceiros. Eu tenho as minhas dificuldades familiares, né? Com a minha mãe, com a minha irmã, tinha com meu pai também, e eu procuro usar isso como gatilho para proporcionar coisas diferentes para eles, né? Para que eles
sejam realmente melhores do que eu e consigam ser pessoas melhores para o mundo. Então, acho que a minha missão de vida é deixar, assim, um legado, nem que seja não quero nem que seja um legado que seja vinculado a mim, né? Mas um legado que eles executem coisas para termos um mundo melhor. É que eu acho que você deixa eles respirar, né? Então, acho que talvez isso vá ajudá-los a muito bem definir as coisas e entender quem eles estão se construindo, né? Então, acho que isso vai ficar leve para eles. Ah, não sei se eu deixo respirar muito, não. Ou pelo menos Eu quando eu cobro. converso com os dois. Não, cobrança é Eu normal, cobro, natural. né? Somos pais, não tenho o que fazer. Mas eu acho que você não os obriga a fazer algo. Eu nunca vi isso. Você dá opções do que precisa ser feito. É diferente, não é? A gente dá opções, mas a gente direciona essas opções para aquilo que a gente acredita que é Sim. positivo, né? Então, Mas de por alguma exemplo, forma você os ajuda a definir junto. Sentar junto, sim, conversar. a gente sempre É o diálogo, conversa. né? Tipo, você vai fazer futebol, você tem que fazer futebol. Não, a Não gente é a sempre forma que você é, conversa e Natália. estabelece uma jornada que eles vão ter que cumprir, porque no fim das contas é a vida deles, né? Então, a gente procura não criar barreiras, né? Mas tem coisas que a gente não negocia. Então, por exemplo, o Vitor, ele tá indo para um caminho do futebol, né? Ele diz que quer ser jogador profissional e a gente sabe o quanto isso demanda, né? Ele tá com 11 para 12 anos e a gente sabe que demanda treino, né? Não só o treino de campo, mas treino físico, uma preparação emocional, tem o cuidado com a alimentação, tem o cuidado com o sono e no meio de tudo isso ele é uma criança, ele tem que brincar também, tem a escola, que é uma escola que exige bastante, tem atividades extracurriculares de diferentes formas. Então a gente sempre construiu de uma forma que a escola é inegociável, né? A educação formal é inegociável. Então não importa qual clube você vai jogar bola, você sempre vai estar numa escola boa e vai entregar o que a escola te exige, né? A alimentação também tem coisas que são inegociáveis. Então, a gente vai se alimentar de uma forma positiva, de uma forma boa, de uma forma saudável, mas a gente não vai proibir de comer um doce, de Eu ia comer falar, um tem um lanche. dia do lixo, né? Não tem um dia do lixo. Não tem assim um dia que a gente fala assim, hoje pode zoar tudo. Não. Mas a gente combina, fala, pô, vamos comer um lanche no sábado? Vamos comer um lanche no sábado. Então, a gente almoça normal, né, faz a rotina de alimentação normal, e à noite a gente come um lanche. Essa semana, a Maria Alice teve uma apresentação de ginástica na terça-feira, e a gente saiu muito tarde de lá. A gente saiu, era cerca de 9 horas da noite. 9 horas da noite, as crianças estão indo dormir já. Então, para nós, é muito fora da rotina. Não tinha jantar em casa. Se a gente fosse chegar em casa para preparar algo, ia ser muito demorado. Então, a gente acabou passando num drive-thru, compramos o lanche e comemos o lanche, né? Então, assim... Drive-thru, McDonald's? Não vou fazer a propaganda, mas não foi McDonald's. Mas foi lanche não recomendável. Foi Jerônimo, vai. Foi Jerônimo é bom, é carne mesmo. Não é... Então, mas aí, mesmo quando a gente vai fazer uma opção dessa, a gente faz uma opção boa. Então, não é tão livre assim, na parte da alimentação. Mas é tão natural que não é uma cobrança. É isso que eu falei, você traz isso muito natural na sua vida. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. Então, a gente, por exemplo, não concorda em comer lanche na sexta, comer pizza no sábado e comer churrasco no domingo. Pra gente não cabe. É uma rotina de muita gente. É uma rotina de muita gente, pra nós não cabe, porque a gente estabeleceu um outro ritmo. E hoje, se a gente fizer isso, a gente vai passar mal, né? A gente não vai dormir direito, o nosso corpo não vai funcionar direito, a gente não vai render no trabalho, a gente vai passar, literalmente a gente vai passar mal, porque não faz parte. E pra nós é tão natural, tão normal, que não sei nem dizer se são escolhas. Só vai. É natural. Só vai. E aí, por exemplo, quando você fala da questão lá da minha preocupação com a estética ou não é que eu não me preocupo com a estética. Eu tenho que olhar para isso porque muitos dos meus clientes trazem essa demanda. Então, eu não posso negligenciar esse olhar. Mas o que eu procuro ensinar é que a estética
ela é consequência. Sim, é que você Né? não coloca ela como foco, você coloca ela como um resultado que naturalmente vai acontecer, mas que não é Exato. o principal que você precisa olhar. Exato. Então, vou te usar como exemplo agora. Há um tempo atrás, a gente estava treinando com um objetivo lá de ganho de força e massa muscular. Sim, Aí surgiu uma lesão no seu ombro. sim, Né? depois de cirurgia. Isso, depois da cirurgia. Aí surgiu uma lesão no seu ombro. Não tem como eu olhar para aquilo, ignorar aquela lesão e só trabalhar o foco principal, que era força e massa muscular. Eu tinha que dar um passo para trás, cuidar da lesão, né? Deixar você bem, para a gente poder progredir de outra forma no futuro próximo, com segurança. Porque se a gente não cuida da saúde, né? Se a gente não cuida da lesão e olha só para o objetivo final, vai chegar num ponto que a lesão vai agravar e a gente vai ter que parar tudo para cuidar dela. E aí tudo que foi construído vai se perder. Então, a ideia do meu trabalho, o que eu falo muito para os meus clientes e mesmo para os meus professores, para eles terem essa essência do que é o meu negócio hoje, é sempre pensar como a construção de uma casa. A gente pode pensar o melhor telhado do mundo, o telhado mais bonito do mundo, a melhor pintura e tudo mais. Mas se a gente não tiver um alicerce sólido, nada disso vai ser estruturado e vai ser permanente. Se a gente construir uma casa na beira da praia, sem um alicerce, em cima da areia, ela vai desmoronar. E não é essa a ideia. A ideia é que você tenha suas metas, tenha seus objetivos, e que você não só alcance o que você quer, mas que você alcance e mantenha. E aí, com essa manutenção, a gente vai chegar num ponto estético favorável, né? Num ponto estético que a pessoa tem ali de desejo. A gente vai pensar o processo de envelhecimento com saúde e qualidade de vida, porque não adianta só envelhecer e ser um idoso dependente, né? A ideia é que seja um idoso independente, né? Autônomo, que não precise de outras pessoas para fazer as coisas. Então, quando a gente fala dessa questão do meu viés de trabalho, desse processo de respirar saúde, de ser apaixonado pela área da saúde, é isso. Né? Então, ensinar as pessoas que para chegar no objetivo final, a gente tem que ter um alicerce muito sólido. E eu vejo que no meu trabalho eu prezo muito isso, né? Eu sou muito ético nesses processos e eu não deixo atropelar as coisas. Tanto é que eu já perdi clientes porque queriam atropelar alguns processos que eu não concordava e tá ok. Né? Não vou conseguir, nesse momento, atender o que você quer. Acho que outras pessoas vão te entregar melhor aquilo que você quer de outra forma. Então, vai. Né? Quando as pessoas chegam lá no estúdio, por exemplo, e falam assim, eu tô procurando musculação, eu quero máquina, eu quero aparelho, eu quero isso, eu quero aquilo. Assim, cara, não vai ser aqui. Não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Então a pessoa, eu falo, vem, faz uma aula experimental e veja como funciona. Mas eu acho que a gente não contempla o que você quer. A gente teve, são quase 7 anos de história. Eu acho que nesses 7 anos tivemos aí 2, 3 clientes que eram de parar e ficar tirando foto no espelho e faz pose e meio treino e 100% de rede social e tal. Cara, as pessoas não ficam porque não faz parte da nossa essência. A nossa essência é outra. A nossa essência é esse processo educativo, esse processo de longo prazo. Então, a gente sempre fomenta isso. E a essência do negócio, eu tenho clareza disso, é a essência de como eu cuido da minha vida, da minha saúde de diferentes formas. E é como eu procuro transmitir essas informações para os meus filhos, mesmo dentro do meu relacionamento com a Natália, ou meus relacionamentos com os meus amigos. Eu sempre olho num processo de longo prazo. Então, eu sou muito nesse formato hoje. Sou muito executivo, faço as coisas ali de forma acelerada, mas eu faço pensando sempre no futuro. Teve um projeto ali no escritório que você está nos ajudando ali para conscientização realmente da saúde, não a busca do corpo perfeito.
Fala um pouquinho sobre isso, porque eu te chamei, falei, Fernando, estou pensando nisso. Aí você já em 3 dias montou um super projeto com pontuação e tudo mais. O povo do escritório achou o máximo aquilo. E você está fazendo esse acompanhamento com eles até dezembro, onde a gente vai premiar o vencedor aí do projeto. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que a prevenção ela é muito melhor do que você buscar depois que tudo já se foi, né? Tratar é muito mais difícil do que prevenir. Né? Inclusive, hoje, eu fui fazer a avaliação parcial do pessoal lá no escritório, e esse foi um dos pontos que a gente levantou. Esse projeto, quando você trouxe, né, você falou assim, cara, eu vou fazer uma competição, vou premiar lá no final do ano, e eu preciso que você me ajude a ver como é que eu vou contar esses pontos, né? Como é que a pessoa vai, sei lá, emagrecer mais. Aí eu já falei pra você, calma aí, você quer fazer uma competição só de emagrecimento? Assim, tem gente que tá em vantagem e tal. Assim, não, então vamos pensar um outro projeto, né? Que sim, tem a questão do emagrecimento, mas que a gente olhe isso de uma outra forma. E a gente abriu esse leque e transformou num cuidado de saúde gigante, que a gente colocou lá relação com o nutricionista, o cuidado da saúde emocional com o psicólogo, as pessoas olharem mesmo para a saúde clínica, né? Irem fazer um check-up e tudo mais. Para quem não praticava exercício, colocar o exercício como rotina, mostrar diferentes possibilidades. Então, eu acho que apresentar esse projeto com um olhar para a saúde mais global, volta na minha essência, né? Que é onde eu gosto muito de trabalhar e mostrar para as pessoas. E eu acho que pensando ali no escritório foi muito legal. Hoje, eu ouvi bastante que quem está mais engajado fala que melhorou a qualidade de sono, que está se sentindo mais disposto, que consegue comer melhor sem sofrer tanto. Então, as pessoas já estão sentindo, em 45 dias, os efeitos positivos dessa mudança. E quem não fez mudança nenhuma, também sentiu. Sentiu que engordou, sentiu que está mais cansado, que vai subir uma ladeira e sentir dor no corpo. Então, isso é muito legal para a gente dar um choque de realidade para as pessoas e mostrar que, apesar da gente trazer os caminhos, quem vai seguir nessas jornadas, nesses trajetos, são eles mesmos. E eles vão entendendo e vão colocando em prática. Às vezes, a passos lentos, mas eles vão colocando em prática. E acho que tiveram 3 pessoas no escritório hoje que falaram que fizeram as avaliações clínicas, deu baixa lá de vitamina, entrou com um monte de suplementação e tudo mais. Aí eu virei e perguntei assim, tá, beleza. Vocês foram lá e foram para a farmácia comprar esses suplementos, né? Quanto que vocês gastaram na farmácia? Eu gastei 500, gastei 600 reais. Assim, beleza, vocês gastaram 600 reais em uma visita na farmácia. Tá. Se fosse para pegar esses 600 reais e pagar uma academia, quanto tempo de academia vocês iam pagar? Aí pararam e fizeram uma conta rápida assim, eu ia pagar uns 4 meses de academia. Falei assim, em uma visita, vocês gastaram aquilo que vocês pagariam 4 meses de academia. E aí, quando vocês vão para academia, vocês conseguem melhorar a saúde de modo geral, né? Perder gordura, ganhar massa muscular, ganhar condicionamento físico, melhorar o sono, melhorar a disposição, ficar com um bem-estar emocional mais adequado. Gente, essa conta não fecha, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram em números que para cada real que você investe em prevenção, você economiza outros 3 reais que seriam gastos em tratamento. Vezes mais. E foi exatamente a conta que o pessoal no escritório fez hoje. Eu gastei 600 reais em uma visita na farmácia. Eu pagaria 4 meses de academia, né? Então, é exatamente essa conta. É que o corpo sozinho, ele se evolui, ele se refaz, né? Sozinho, você cuidar de tudo certinho, ele mesmo volta os parâmetros dele, alimentação, tudo mais, né? Se a gente cuida dos pilares da saúde, o efeito vai ser gigantesco. E o efeito é muito além daquilo que a gente pensa, que a gente tem conhecimento. Então, é quase a mesma correlação do momento que eu entrei na graduação em Educação Física. Né? Então, quando eu falo assim, eu vou treinar para ficar mais forte. Né? Quando eu pensei lá, eu vou entrar na Educação Física para trabalhar como professor de escola. Né? E aí, quando eu entrei na graduação em Educação Física, eu descobri um leque de opções que eu poderia atuar como profissional gigantesco. E aí, quando a pessoa começa a praticar exercício de forma regular, né? Falar do exercício que é
o meu carro-chefe, quando a pessoa começa a praticar exercício de forma regular, ela começa a perceber outras diferenças, outras mudanças positivas que ela nem fazia ideia que ia acontecer, né? Então, para quem é muito sozinho e vai para uma academia, para uma aula coletiva, começa a fazer amizades, por exemplo, né? Então, você muda a socialização da pessoa, né? E se é uma pessoa que está num quadro mais triste, mais deprimido e precisa de mais socialização, o impacto que a gente tem é muito positivo nesse aspecto emocional, né? Um exemplo, a grosso modo falando. Então, quando a gente olha para os pilares da saúde como um todo e a gente começa a mexer nesses pilares de forma equilibrada, a saúde melhora de forma geral. Não tem como não melhorar. Pode ser que sim, que precise de um suporte clínico em algum aspecto específico, porque tem coisas que a gente não controla. Às vezes a genética influencia em algo que a gente não controla. Então, diabetes, por exemplo. Para quem tem um facilitador para desenvolver diabetes, pode ser que só cuidar da saúde não seja suficiente e tenha assim que entrar com medicamento. Mas isso não exclui cuidar da saúde como um todo. Senão só o medicamento não vai resolver o problema. Então a gente precisa realmente olhar para a saúde como uma bandeja que está aí sobre 5, 6 pilares e a gente tem que sempre mexer nesses pilares de forma conjunta. Mexo um pouquinho no exercício, subi um pilar. Aí eu vou do outro lado, mexo na alimentação, subi outro pilar. Melhora a qualidade de sono, subi outro pilar. E assim a saúde vai engrandecendo de forma contínua. Estamos encaminhando aqui para o final, mas eu não poderia deixar de te agradecer. Vamos ver se não embarga a voz. Mas quando eu fui convidado a fazer podcast, o Rodrigo, que sempre está comigo, me impulsiona para frente, você vai fazer isso, vamos fazer aquilo, desenvolve as coisas. A primeira pessoa que eu convidei foi você. Eu lembro que quando eu decidi fazer o podcast, eu treinava sempre ali 5:30 da manhã, né? Cheguei em você e falei, Fernando, eu vou fazer um podcast, eu gostaria muito que você fosse um dos entrevistados. E por que isso? Porque eu acho que no momento mais vulnerável da minha vida, quando eu pensei em tirar minha vida ali em maio, quem pegou na minha mão foi você. Então, você foi a pessoa que me ouviu, foi a pessoa que resolveu mudar toda a sua rotina para cuidar de mim. E até a gente conversou depois, falou, eu não lembro que você falou exatamente isso. Mas a sua atitude comigo foi de pegar na mão, pegar no colo, caminhar comigo, mostrar quanta coisa boa eu tinha, né, para desenvolver, e dali mais se transformou, graças a Deus. Hoje, até no post que eu fiz na internet, eu te agradeci, então, publicamente, hoje as pessoas sabem o responsável disso, mas o que eu escrevi ali foi obrigado às pessoas de maio de 2023. Porque se não tivesse passado por tudo isso, e eu também não seguisse em frente, talvez hoje eu não estaria aqui, né, para uma decisão. Então, eu queria te agradecer profundamente, porque eu acho que você é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que vai muito além de um profissional de saúde. Você gosta muito de falar isso, né? Eu sou da área da saúde. Mas eu acho que é por causa disso, você não cuida só do corpo, você é a pessoa que vai além do corpo com os seus clientes. Eu falo que é pacientes, mais do que clientes. Então, eu queria te agradecer, primeiramente, por isso, e te agradecer também por dar sim de vir aqui, né, depois de tudo, mas te agradecer profundamente de estar aqui. Rodrigo, agradeço as palavras. Já te falei em outro momento que não tinha dimensão do quanto isso tinha sido significativo. Mas essa chama que eu tenho de querer o melhor para as pessoas, né, de tentar promover o melhor, a evolução, o cuidado com cada um, é uma coisa que sai natural. Então, para mim, realmente acaba não sendo nenhum esforço, né? Às vezes, como você mesmo acabou de falar, né, é meio que inconsciente, é natural, é normal. Faz parte do meu ser, do meu dia a dia, isso de tentar fazer para as pessoas tudo o que eu puder e que aquilo traga algum benefício. Quando eu puder continuar contribuindo com você e com outras pessoas que estejam assistindo esse podcast e precisem de alguma ajuda de alguma forma, tudo que eu puder fazer,
eu vou fazer. Encham a rede social dele, pede para ele mais vídeos. Se o marketing dele tá pedindo, vocês vão lá, Fernando. O pessoal? É melhor, sempre no pessoal. Então, @fernando.bustamante30. Esse é o pessoal. Então, esse arroba aí, depois eu vou pedir pro pessoal colocar no vídeo. Vocês irem lá e falar, fale mais sobre saúde para nós. Vai ser muito importante. Obrigado, Fernando, por você estar aqui, ter aceito o convite. Foi um papo muito gostoso. Aprendi muito sobre você, coisas que eu não sabia. Essa é a temática aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e quanto mais a gente puder fazer junto, a gente faz. E a você que nos acompanhou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo episódio. E me siga nas redes sociais, @souRodrigoLeite. Até!